Meu nome é Marcos Almeida e sou um pesquisador na área de fenômenos inexplicáveis. Já vivi diversas experiências que desafiam qualquer explicação racional, mas a história que vou compartilhar hoje é uma das mais sombrias e aterradoras que já investiguei. Ainda hoje, não consigo afastar da minha mente o que aconteceu naquela noite em São José do Vale, uma pequena cidade esquecida no interior. Uma cidade marcada por segredos antigos e histórias que o tempo tenta esconder. Fui para São José do Vale com o objetivo de investigar uma série de desaparecimentos misteriosos que vinham ocorrendo nas últimas semanas. Os moradores falavam de uma entidade, uma presença sombria, que surgia à noite nas florestas ao redor da cidade e que atraía suas vítimas para um destino desconhecido. Fui até lá armado com ceticismo, mas também com a curiosidade de um profissional acostumado com fenômenos incomuns. No entanto, o que encontrei foi muito mais do que eu esperava. Logo ao chegar, fui recebido por seu Geraldo, um homem idoso e silencioso, com um olhar penetrante, como se soubesse mais do que estava disposto a contar. Ele me relatou, com uma voz grave, uma lenda antiga que estava impregnada naquelas terras. Segundo ele, há mais de 100 anos, um culto estranho havia se estabelecido na região, cultuando uma entidade chamada o Sussurrador. Este ser, uma entidade de escuridão, só se manifestava durante as noites de lua cheia, quando a floresta se tornava ainda mais impenetrável e o vento parecia sussurrar segredos. O culto, que havia desaparecido misteriosamente, deixou para trás marcas indeléveis no local. Marcas essas que, segundo o velho, ainda podiam ser sentidas. O que mais me perturbou foi quando ele me entregou uma pequena moeda de metal, dizendo que ela poderia me proteger caso eu decidisse permanecer na cidade durante a noite e investigar os relatos. Ele me alertou de que, uma vez que os sussurros começassem, eu não poderia ignorá-los, e que o sussurrador era muito mais do que uma lenda. Naquela noite, fui até uma casa abandonada situada nos arredores de São José do Vale. Era uma construção imponente, mas já deteriorada pelo tempo. Alguns dos desaparecimentos haviam ocorrido nas proximidades dessa casa, e eu acreditava que seria o lugar ideal para investigar. A casa, apesar de vazia, carregava uma energia estranha, como se ainda estivesse viva, respirando os medos de todos que passaram por ali. O ar estava denso e o vento parecia ser mais forte do que o normal. Enquanto eu explorava os cômodos, a sensação de que algo me observava crescia a cada passo. Cada estalo das tábuas de madeira rangendo sob meus pés parecia amplificar o silêncio que me cercava. Mas o que me fez realmente parar foi quando, ao passar por um corredor escuro, ouvi pela primeira vez o sussurro. No começo, achei que fosse o som do vento, mas logo percebi que não era. Era uma voz suave, como se alguém estivesse falando muito perto de mim. Eu ouvi claramente meu nome, Marcos. Sussurrava a voz. A sensação de um frio inexplicável tomou conta de mim. A voz parecia vir de todos os lados, como se estivesse se espalhando pela casa, indo de um canto para o outro. Eu me aproximei da origem do som, mas não havia ninguém. O que vi, no entanto, me fez congelar no lugar. Na sala à frente, onde havia uma grande janela quebrada, vi uma figura, não uma pessoa comum, mas algo que se assemelhava a uma sombra de proporções humanas. A criatura estava de pé, olhando para mim com olhos tão negros que pareciam não ter fundo. Mas o que me aterrorizou mais não foram os olhos. Foi o fato de que, apesar de parecer um humano, a figura não tinha um rosto. Onde deveria haver traços, apenas uma escuridão absoluta, um vazio. A criatura não se moveu, mas a sensação de que ela estava me observando foi insuportável. Eu queria sair, mas minhas pernas estavam paralisadas pelo medo. Foi quando o sussurro voltou, agora mais forte, mais insistente. Você não deveria ter vindo, Marcos.
disse a voz da criatura, mas as palavras não saíam de sua boca. Elas estavam em minha mente, como se fossem um comando. O som era envolvente, e eu sentia que estava sendo puxado para algo muito além da minha compreensão. Antes que eu pudesse reagir, o ar ao meu redor ficou ainda mais denso. Senti uma mão fria tocar meu ombro, como se estivesse sendo tocado por um ser de outra dimensão. Gritei, mas a minha voz foi engolida pelo silêncio absoluto da casa. Olhei para trás e vi uma porta se fechando sozinha e então a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Eu não sabia mais o que era real. O medo me cegou, mas ao lembrar da moeda que seu Geraldo me deu, senti que ainda havia uma chance. Peguei a moeda em meu bolso e, com uma força desesperada, apertei-a com ambas as mãos. Assim que o fiz, um grito distante ecoou pela casa e a presença que me observava se foi, deixando um silêncio sepulcral no ar. A luz da lua, que antes estava coberta por nuvens, brilhou através das janelas quebradas, iluminando a sala onde eu estava. O sussurrador havia desaparecido, mas eu sabia que isso não significava que a ameaça tinha acabado. A moeda, ainda quente em minha mão, parecia pulsar com alguma energia estranha. Eu a coloquei de volta no bolso e deixei a casa rapidamente, sem olhar para trás. O medo me consumia, mas uma sensação estranha de alívio também me tomou. O que eu vivenciei naquela noite em São José do Vale foi real, e mais do que nunca, compreendi que algumas lendas não são apenas histórias. Na manhã seguinte saí da cidade sem jamais voltar. Mas eu sei que o sussurrador ainda está lá, esperando por alguém que ouse cruzar seu caminho. Aquela experiência não foi um simples caso paranormal. Foi um lembrete de que existem forças além da nossa compreensão, forças que não descansam até que o último sussurro seja ouvido. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Trabalhando em uma grande cidade, vivendo o caos do dia a dia, meu maior medo sempre foi não conseguir pagar as contas no final do mês. Mas uma noite, voltando do trabalho, algo aconteceu. Algo que, até hoje, me atormenta e me faz questionar toda a minha descrença. Era para ser uma noite comum. Eu estava exausto depois de um turno dobrado, as horas pareciam não passar, e tudo que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e desmaiar na cama. Estava chovendo lá fora, o tipo de chuva fina que encharca aos poucos, e meu único pensamento era chegar rápido no metrô antes de me molhar ainda mais. O relógio marcava quase meia-noite, e a estação estava praticamente vazia. A essa hora, só ficam os poucos que, como eu, têm uma rotina desgastante, ou aqueles que parecem viver nas sombras da cidade. Eu costumava achar a solidão do metrô à noite reconfortante. O barulho suave do trem correndo pelos trilhos, o movimento monótono das luzes piscando ao passar pelos túneis, tudo isso era quase relaxante depois de um dia caótico. Mas naquela noite, algo estava errado desde o início, embora eu não tenha percebido logo de cara. Quando descia as escadas da estação, sentia o cansaço em cada músculo do meu corpo, e a única coisa que passava pela minha cabeça era como o trajeto seria rápido. Contudo, havia uma estranheza no ar. Um silêncio pesado preenchia a estação, diferente do usual. Não era apenas o silêncio de uma estação vazia. Era um tipo de silêncio que parecia absorver qualquer som ao redor, como se estivesse esperando. Eu me lembro de olhar em volta. Havia algumas pessoas dispersas pela plataforma, mas ninguém parecia exatamente ali. Era como se todos estivessem distantes, perdidos em pensamentos ou algo pior. 2 homens de terno, a mulher loira com o cabelo caindo sobre o rosto e um senhor encurvado, parado próximo à borda da plataforma, olhando fixamente para os trilhos. A verdade é que, naquela hora, eu estava tão cansado que ignorei os sinais. Se tivesse prestado mais atenção,
Talvez tivesse feito algo diferente, mas tudo o que queria era pegar o metrô e chegar logo em casa. Não esperava que aquela fosse a última vez que eu entraria em um vagão, ou que veria a cidade de dentro de um metrô. Quando o som do metrô se aproximando ecoou pelo túnel, me senti aliviado. Aquele ruído familiar de ferro sobre ferro, cortando o silêncio. O trem apareceu, com suas luzes brilhando através da escuridão. As portas se abriram com um chiado, e entrei sem pensar duas vezes. Havia poucas pessoas espalhadas pelo vagão, e sentei-me próximo a uma janela, desejando que o percurso fosse rápido. O metrô começou a se mover, balançando suavemente como de costume. Eu olhava para a janela, vendo as luzes dos túneis piscarem conforme passávamos por eles, mas percebi algo estranho. As luzes pareciam falhar, piscando de maneira errática, o que me deixou desconfortável. Normalmente os túneis eram iluminados de forma consistente, mas agora havia trechos de escuridão total entre as estações. A sensação de que algo estava errado começou a crescer em mim. Olhei ao redor e percebi que os poucos passageiros que estavam no vagão pareciam apagados. A mulher loira mantinha a cabeça baixa, como se estivesse dormindo ou evitando contato visual. Os homens de terno estavam imóveis, os rostos virados para a frente, fixos, quase como estátuas. E o homem mais velho, que estava próximo à porta, encarava a janela, sem se mover. Meu coração começou a bater mais rápido. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que era apenas o cansaço. Mas então o metrô parou bruscamente no meio do túnel. A luz no vagão piscou uma vez, e por um breve segundo eu vi algo na janela. Um vulto, escuro e indefinido. Quando a luz voltou, o vulto havia desaparecido. Eu fiquei paralisado. A mulher loira agora levantou a cabeça e seus olhos estavam fixos em mim. Seus olhos não pareciam normais. Estavam vidrados, como se ela estivesse olhando através de mim e não para mim. Ela abriu a boca lentamente, mas nenhum som saiu. Um calafrio percorreu minha espinha e virei o rosto para a janela novamente, sentindo o medo apertar meu peito. O metrô começou a se mover de novo, mas algo estava terrivelmente errado. A velocidade aumentava e as luzes do túnel piscavam com mais intensidade. As sombras nos cantos do vagão pareciam se mexer, crescer, como se tivessem vida própria. Eu podia ouvir o som dos trilhos ficando mais alto, estridente, e uma sensação de claustrofobia começou a tomar conta de mim. De repente, o trem parou novamente, desta vez com um solavanco mais forte. As luzes apagaram de vez e o vagão foi mergulhado em uma escuridão total. Ouvi algo se arrastar pelo chão. Primeiro, era um som distante, mas foi ficando mais alto, mais próximo. Meu coração batia tão rápido que eu sentia o sangue pulsando nos ouvidos. Um cheiro estranho preencheu o ar, algo metálico, como ferrugem, misturado com um odor nauseante de podridão. Olhei em volta, desesperado, tentando enxergar algo na escuridão, quando senti uma respiração fria no meu pescoço. Um arrepio atravessou meu corpo e meus músculos travaram. Me virei lentamente e por um momento não vi nada, mas então, bem no fundo do vagão, uma figura começou a se materializar. Era alta, esquelética, com um corpo encurvado e braços longos demais para um ser humano. Sua pele era de uma palidez doentia, quase translúcida, e seus olhos, não eram olhos, eram buracos negros, vazios. A coisa avançava lentamente em minha direção, arrastando-se pelo chão, seus dedos longos e finos raspando o metal do vagão, emitindo um som agudo e perturbador. Eu tentava gritar, mas minha voz não saía. Minhas pernas estavam presas, como se tivessem se recusado a obedecer. A coisa se aproximava, cada vez mais perto, seus movimentos distorcidos, quase como se estivesse sofrendo. No fundo do vagão, os outros passageiros permaneciam imóveis, como se não percebessem o que estava acontecendo.
ou talvez já estivessem além do alcance de qualquer ajuda. Foi então que a coisa parou. Ela estava a apenas centímetros de mim e pude ver os detalhes horríveis de seu rosto deformado. Seus lábios finos e secos se abriram lentamente e eu ouvi o som de um chiado, como se estivesse tentando falar, mas sem palavras. No momento seguinte, tudo ficou silencioso. A criatura apenas me encarou, como se estivesse decidindo algo. O metrô começou a se mover mais uma vez, e as luzes piscaram brevemente, banhando o vagão em uma luz fraca e doentia. Quando olhei novamente, a criatura havia desaparecido. Eu estava sozinho. Os passageiros ainda estavam ali, mas agora suas expressões eram diferentes. Eles sorriam, um sorriso vazio e perturbador, como se soubessem algo que eu não sabia. Quando finalmente chegamos à próxima estação, as portas se abriram com um som mecânico e monótono. Eu saí correndo, sem olhar para trás, com a sensação de que, se olhasse, veria aquela criatura novamente me observando. A plataforma estava vazia, e eu senti o ar fresco da noite bater em meu rosto, mas o medo ainda estava impregnado em mim. Desde aquela noite, nunca mais voltei a pegar o metrô. Não importa o quão tarde seja, prefiro andar ou chamar um táxi, porque sei que, em algum lugar, naquele túnel escuro, aquela coisa ainda está esperando. E os passageiros, eles não estavam vivos, não mais. Eles eram parte do trem agora. E eu sei com certeza que se algum dia eu entrar naquele vagão novamente, nunca mais vou sair. Eu nunca fui de acreditar em histórias de terror, nem em fantasmas ou qualquer coisa do tipo. Sempre achei que tudo isso era produto da imaginação, coisas que as pessoas contavam para assustar umas às outras. Mas o que aconteceu comigo há 2 anos, isso mudou completamente minha visão sobre o que é real e o que não é. E até hoje, eu não consigo falar sobre isso sem sentir um arrepio percorrer a minha espinha. Tudo aconteceu em uma noite comum durante um feriado prolongado. Eu estava em casa sozinho, já que meus pais tinham viajado para a casa de uns parentes e eu decidi ficar. Queria aproveitar o tempo sozinho para relaxar, jogar videogame e basicamente não fazer nada. A casa em que moro é relativamente grande, 2 andares, com alguns cômodos que nem sempre são muito usados, principalmente o quarto de hóspedes e o escritório dos meus pais, no andar de cima. Para ser sincero, eu mal entrava nesses quartos. Era uma noite de sexta-feira. Lembro de estar no sofá da sala, maratonando uma série qualquer na TV. A casa estava em completo silêncio, e a única coisa que eu ouvia era o som da TV, e de vez em quando os barulhos da rua. Até aí, tudo normal. Por volta das 2 da manhã, decidi subir para o meu quarto e dormir. Já estava começando a ficar com sono. Subi as escadas, desliguei todas as luzes e entrei no meu quarto me preparando para dormir. Deitei na cama, mexi no celular por alguns minutos e depois apaguei a luz. O quarto ficou completamente escuro. O tipo de escuridão em que você mal consegue ver sua própria mão na frente do rosto. Isso nunca me incomodou, já que sempre gostei de dormir no escuro total. Não sei quanto tempo passou, mas eu devo ter caído no sono rapidamente, porque a próxima coisa que me lembro é de ter acordado de repente, como se algo tivesse me tirado do sono. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio diferente, mais pesado, se é que isso faz sentido. Tinha algo estranho no ar, mas não conseguia identificar o que era. Fiquei deitado por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ouvi um som baixo, abafado, vindo do andar de cima. Parecia o som de passos, passos leves, como se alguém estivesse caminhando lentamente pelo corredor do 2º andar. O problema é que eu estava sozinho em casa. Imediatamente, meu coração começou a bater mais rápido. Tentei racionalizar. Talvez fosse minha imaginação, talvez o barulho fosse de fora, ou até o barulho da madeira da casa.
Casas velhas fazem barulho, certo? Mas os passos continuaram, agora mais claros. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, bem no andar de cima, sobre o teto do meu quarto. Meu corpo congelou. Eu não sabia o que fazer. Quem poderia estar lá? Eu queria acreditar que estava imaginando coisas, mas o som era muito real. Tentei me convencer a levantar e ir ver, mas meu corpo simplesmente não obedecia. Eu estava completamente paralisado pelo medo. De repente, os passos pararam. O silêncio voltou, mas dessa vez parecia ainda mais sufocante. Meu coração estava tão acelerado que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Tentei escutar qualquer outro som, qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. Ouvi um leve rangido, como se a porta do quarto de hóspedes estivesse se abrindo. Aquela porta ficava sempre fechada. Eu não entrava naquele quarto há semanas, então não havia razão para ela estar aberta, e muito menos para alguém estar lá. Meu estômago revirou e o medo aumentou ainda mais. A pior parte? Logo após o som da porta, ouvi outro som. Um som suave, mas inconfundível. O som de algo raspando no chão, como se fosse arranhando o piso, vindo em direção às escadas. Eu sabia que tinha que fazer algo. Não podia simplesmente ficar ali esperando. Com todo o esforço que eu consegui reunir, me forcei a levantar da cama. Minhas pernas estavam tremendo e eu sentia como se cada passo que eu dava em direção à porta do quarto fosse o mais difícil da minha vida. Abri a porta lentamente e a escuridão do corredor parecia me engolir. O som de arranhões parou assim que me aproximei da escada. Olhei para cima, para o topo da escada. Eu esperava ver alguma coisa, qualquer coisa, mas não havia nada. Apenas o vazio. O corredor lá em cima estava completamente escuro. Fiquei ali, parado, esperando algo acontecer, mas nada. O silêncio era tão denso que eu mal conseguia respirar. E foi então que ouvi o pior som de todos. Bem ao lado do meu ouvido, do nada, uma respiração pesada. Como se alguém estivesse parado bem ao meu lado, quase colado em mim. Eu corri. Desci as escadas em pânico, sem olhar para trás, sentindo meu corpo ser tomado por um medo primitivo. Tranquei a porta do meu quarto e me joguei de volta na cama, tentando controlar a respiração. Eu não queria mais saber o que era, não queria saber o que estava lá, só queria que acabasse. Passei o resto da noite acordado, encolhido na cama, rezando para que nada mais acontecesse. Quando o sol finalmente começou a iluminar o quarto, o sentimento de pavor começou a diminuir, mas eu sabia que nunca mais olharia para aquela casa do mesmo jeito. No dia seguinte, fui para a casa de um amigo e fiquei lá até meus pais voltarem. Nunca contei a eles o que aconteceu naquela noite, e para ser honesto, nem gosto de falar sobre isso com ninguém. Desde então, sempre evito ficar sozinho em casa por muito tempo. E o mais estranho, na manhã seguinte, quando passei pelo corredor de cima para sair de casa, a porta do quarto de hóspedes estava entreaberta e arranhões profundos estavam marcados no chão. Nunca descobri o que aconteceu naquela noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: algo estava lá. Algo que eu nunca quero encontrar de novo. Sempre fui um cara da noite, mas trabalhar no turno da meia-noite em um posto de gasolina foi uma experiência que testou meu limite. O posto estava localizado em uma estrada deserta, longe da cidade, cercado por florestas e campos abertos. Nos primeiros dias, a tranquilidade do local parecia um alívio. Mas, conforme as noites passavam, percebi que havia algo muito errado. Era uma noite fria de outono, e o vento uivava entre as bombas de gasolina, fazendo o ambiente parecer ainda mais isolado. O lugar estava vazio, exceto por mim e um velho rádio que tocava músicas antigas em um volume baixo. Às vezes, um carro passava,
iluminando brevemente o posto com seus faróis, mas a maioria das horas era preenchida por um silêncio pesado. A primeira coisa estranha aconteceu por volta da 1 da manhã. Eu estava organizando as prateleiras na loja quando ouvi um barulho vindo do lado de fora. Parecia alguém arrastando os pés pelo chão. Curioso, fui até a porta para ver o que estava acontecendo. Para minha surpresa, não havia ninguém lá. Apenas a escuridão, como se o vento tivesse sido o único responsável pelo barulho. Assustado, tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Na segunda semana, o cenário se repetiu. Enquanto atendia um cliente, um homem apareceu do nada. Ele era magro, com um olhar perdido e sujo, como se tivesse vindo de um lugar distante. Pediu um maço de cigarros e parecia ansioso, como se estivesse se preparando para algo. Enquanto ele pagava, olhei nos olhos dele e percebi uma tristeza profunda que me fez sentir desconfortável. Depois que ele saiu, notei que a luz da bomba de gasolina estava piscando. Decidi verificar e, ao me aproximar, percebi que o mesmo homem estava parado a alguns metros de distância, observando-me. Seu olhar era vazio e a expressão em seu rosto parecia desprovida de vida. Tentei acenar, mas ele não se moveu. Assim que olhei para o chão, voltei a olhar e ele havia desaparecido. As noites seguintes foram marcadas por outros eventos estranhos. A cada turno, eu sentia como se estivesse sendo vigiado. Às vezes, ouvindo sussurros fracos que não consegui identificar, e a presença daquele homem ainda assombrava minha mente. Uma noite, enquanto limpava o banheiro, ouvi a porta do posto se abrir. Pensando que era um cliente, fui atender, mas ao olhar para fora, percebi que estava completamente vazio. O medo começou a se acumular em meu peito e um arrepio percorreu minha espinha. Resolvi fazer uma pausa e fui até a sala de descanso, tentando ignorar a sensação de pânico crescente. Foi então que percebi algo na parede. Um pequeno bilhete escrito à mão estava preso com fita adesiva. Ele dizia: "Não olhe para trás." A sensação de terror tomou conta de mim. Eu não sabia quem havia deixado aquilo ou o que significava, mas não conseguia ignorar. A partir daquele momento, não consegui evitar de me sentir vigiado. Em uma noite particularmente tempestuosa, quando relâmpagos iluminavam o céu, um carro entrou no posto. Um homem saiu e se dirigiu à bomba de gasolina. Ele estava vestido com roupas escuras e seu rosto era coberto por uma sombra. O coração começou a acelerar. Enquanto abastecia, percebi que ele estava me observando através do vidro da loja. Decidi ficar perto do caixa, mas a cada segundo que passava, a sensação de que algo estava errado aumentava. O homem terminou de abastecer e, em vez de entrar no carro, começou a se aproximar da loja. Ele parou na porta, olhou para mim e sorriu. Não era um sorriso amigável, mas sim um sorriso que me fez sentir como se estivesse sendo devorado por dentro. "Você é novo aqui, não é?" ele disse, com uma voz baixa e sussurrante. Eu tentei responder, mas a voz não saiu. A tensão no ar era palpável. O homem continuou a me observar, e eu sabia que precisava sair daquela situação. Com um impulso, fechei o caixa e corri para o banheiro, tentando me esconder. Fiquei lá dentro, ouvindo os passos dele se aproximarem da loja. Ele não estava mais falando. O silêncio era assustador. O que parecia ser uma eternidade se passou, mas então ouvi a porta se fechar. Olhei pela janela do banheiro e não vi mais o homem. O alívio me invadiu, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer permaneceu. Quando saí do banheiro, a loja estava completamente escura. A eletricidade havia falhado e tudo estava envolto em uma escuridão profunda. O medo começou a tomar conta novamente. Tentei ligar para o gerente, mas meu telefone não tinha sinal. A única coisa que eu poderia fazer era esperar até que a energia voltasse. Então, ouvi passos pesados do lado de fora. A porta do posto se abriu lentamente e uma silhueta entrou.
Mas não era um cliente. Era o mesmo homem. Ele estava lá, parado na escuridão, seus olhos brilhando de uma forma que parecia quase sobrenatural. Você não deveria estar aqui, ele disse, a voz ecoando na escuridão. Senti um frio intenso percorrer meu corpo. Sem pensar, corri para o fundo da loja, em direção à porta dos fundos. Eu precisava sair dali. Quando cheguei à porta, a puxei, mas estava trancada. Em pânico, comecei a bater, mas a silhueta se aproximava cada vez mais. O desespero tomou conta de mim. Finalmente consegui abrir a porta dos fundos e saí para o ar livre. A chuva caía e o vento uivava, mas eu não me importava. Corri em direção à estrada sem olhar para trás. Ouvi a voz dele chamando meu nome, mas ignorei. A adrenalina corria nas minhas veias e tudo o que eu queria era distância. Cheguei até a estrada e, em um momento de desespero, acenei para um carro que estava passando. O motorista parou e eu pulei para dentro, contando rapidamente o que havia acontecido. Ele me levou de volta à cidade e eu finalmente me senti seguro. A experiência me marcou. Nunca mais voltei àquele posto de gasolina. O silêncio da noite, os olhares e a presença daquele homem se tornaram uma lembrança constante do que pode se esconder nas sombras. Às vezes, ainda ouço sua voz em meus pesadelos, sussurrando que eu não deveria ter olhado para trás. E agora, sempre que passo por um posto de gasolina à noite, sinto um arrepio percorrer minha espinha. A escuridão pode esconder coisas que nunca deveríamos ver. Eu sempre tive uma conexão forte com o interior. A fazenda onde cresci, conhecida como Fazenda dos Pinheiros, sempre foi um refúgio para mim e minha família. Isolada do mundo, a propriedade era cercada por montanhas e campos intermináveis de pastagens e mata densa. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia passar de forma diferente, com a natureza ditando o ritmo de cada dia. Quando meus pais faleceram, a fazenda ficou sob minha responsabilidade. Decidi ir até lá, sozinho, para organizar algumas coisas e colocar a propriedade à venda, pois não fazia sentido manter algo tão grande só para mim. Planejei passar uma semana na fazenda, resolver todos os assuntos pendentes e finalmente dar fim a essa parte da minha vida. Mas nunca poderia imaginar o que estava por vir. Cheguei na Fazenda dos Pinheiros em uma tarde nublada. O céu estava encoberto e o vento balançava os pinheiros que davam nome ao lugar, emitindo aquele som característico, quase como um lamento. A casa principal era uma construção colonial antiga, mas bem preservada. Mesmo depois de anos sem visitas, a estrutura permanecia firme, o que me trouxe certo conforto. No entanto, havia algo no ar, algo que eu não conseguia identificar de imediato. A atmosfera parecia mais pesada do que eu lembrava. Ao entrar na casa, fui imediatamente tomado pela sensação de abandono. O cheiro de madeira velha e poeira me invadiu as narinas, e os móveis cobertos com lençóis brancos lembravam fantasmas imóveis espalhados pelos cômodos. Decidi não pensar muito sobre isso. Era apenas o peso da memória e do tempo, me disse. Depois de desfazer as malas, comecei a explorar a propriedade. Passei pelo velho galpão onde meu pai guardava os equipamentos agrícolas e depois caminhei até o pequeno cemitério da família, onde meus avós e meus pais estavam enterrados. Estava tudo exatamente como me lembrava, exceto por uma coisa. Perto do cemitério havia uma árvore caída. Isso não era incomum, considerando as tempestades que ocorriam com frequência na região, mas algo naquela árvore me perturbava. As raízes estavam expostas de maneira estranha e o solo ao redor parecia mexido. Além disso, os galhos da árvore pareciam apontar diretamente para o cemitério, como se quisessem invadir aquele solo sagrado. Senti um calafrio subir pela minha espinha, mas sacudi a sensação e voltei para casa. O anoitecer já se aproximava
e eu não queria ficar andando pela fazenda no escuro. Depois de jantar algo simples, decidi subir para o meu quarto. A casa estava em um silêncio absoluto, exceto pelo som distante do vento soprando entre os pinheiros. Fechei todas as portas e janelas, liguei a luz do abajur ao lado da cama e tentei dormir. Foi então que os barulhos começaram. No início, achei que era o vento batendo em alguma porta mal fechada, mas o som era peculiar. Eram batidas repetidas, rítmicas, como se alguém estivesse tocando levemente na madeira do lado de fora da casa. Tentei ignorar e me convencer de que era apenas o som da estrutura velha reagindo ao vento. Mas à medida que o som persistia, fui ficando cada vez mais inquieto. Levantei-me, desci as escadas e acendi a luz da sala. Tudo parecia normal. Caminhei até a porta da frente, abri-a com cautela e olhei para fora. A noite estava escura, o vento ainda soprava entre os pinheiros, mas não havia ninguém. A escuridão do campo era densa, quase palpável, e o silêncio lá fora parecia profundo demais. Fechei a porta e voltei para o meu quarto, tentando não deixar minha imaginação correr solta. Dormi mal naquela noite. Sonhei com a árvore caída perto do cemitério, mas no sonho ela se erguia lentamente, como se ganhasse vida, com raízes que serpenteavam pelo chão e galhos que se estendiam em minha direção. Acordei suando frio, com o coração disparado, e percebi que o sol já estava nascendo. No segundo dia, as coisas começaram a piorar. Logo pela manhã, fui até a área onde a árvore tinha caído. Queria investigar mais de perto, já que a imagem daquele tronco retorcido não saía da minha mente. Quando cheguei ao local, notei algo que não estava lá no dia anterior. Marcas no chão ao redor da árvore. Eram marcas de arraste, como se algo pesado tivesse sido puxado ou empurrado pelo solo. O estranho é que as marcas iam do cemitério para a direção oposta, como se algo tivesse sido retirado dali à força. Um arrepio me percorreu a espinha. Algo estava claramente fora do lugar. Decidi voltar para casa e me concentrar nos documentos que precisava organizar. Talvez isso me distraísse das paranoias que começavam a tomar conta de mim. Passei o resto do dia na sala, lendo papéis antigos e organizando as contas da fazenda. Quando o sol começou a se pôr, percebi que estava ficando nervoso com a chegada da noite. A ideia de passar outra noite ali, sozinho, com aqueles sons estranhos, me incomodava profundamente. No entanto, não havia muito que eu pudesse fazer. Estava isolado, sem qualquer vizinho por quilômetros de distância, e a estrada que levava à cidade era perigosa de noite. Quando a noite caiu, o vento começou a soprar com mais força, como na noite anterior. Mais uma vez, comecei a ouvir batidas suaves, mas desta vez não eram do lado de fora. O som parecia vir de dentro da casa. Inicialmente, pensei que era o piso de madeira se acomodando, mas o som era distinto, constante, como se alguém estivesse caminhando levemente no andar de cima. Minha mente começou a correr solta. Será que alguém poderia ter entrado na casa sem que eu percebesse? Peguei uma lanterna e, com a respiração pesada, subi as escadas, cada degrau rangendo debaixo dos meus pés. Quando cheguei ao corredor, o som cessou imediatamente. Olhei em volta, passei pelos quartos e tudo parecia normal, mas a sensação de que eu não estava sozinho não me abandonava. Foi então que notei algo estranho. O quarto dos fundos, que sempre ficava trancado, estava com a porta ligeiramente aberta. Aquele quarto nunca foi usado. Meus pais o mantinham fechado e eu sempre respeitei isso. Com a lanterna em mãos, empurrei a porta devagar. O ar dentro do quarto estava denso, como se o ambiente tivesse sido selado por décadas. No centro do quarto, uma cama antiga, com um colchão de palha, estava coberta de poeira, mas algo sobre a cama me chamou a atenção. As cobertas estavam amassadas, como se alguém tivesse deitado ali recentemente. Meu coração disparou. A ideia de que outra pessoa pudesse estar na casa, talvez escondida, me deixou em estado de alerta.
Fiz uma busca rápida pelo quarto, mas não havia ninguém. Só que, ao sair do quarto, notei uma coisa que me fez gelar até os ossos. No chão, do lado de fora da porta, havia marcas de lama. Eram pegadas, mas não como as minhas. Eram grandes, desproporcionais, como se alguém ou algo tivesse caminhado pelo corredor. Voltei para o meu quarto e tranquei a porta. A sensação de que algo estava errado com aquela fazenda, algo muito além do natural, me tomava por completo. A noite foi longa e mal consegui dormir. No terceiro dia, acordei determinado a descobrir o que estava acontecendo. Havia uma lenda antiga que meu avô mencionava às vezes sobre a Fazenda dos Pinheiros. Quando eu era pequeno, ele costumava dizer que a fazenda havia sido construída sobre um lugar errado. Ele falava de forma vaga, mas sugeria que a terra onde a casa havia sido erguida tinha uma maldição. Eu sempre achei que fossem apenas superstições de gente do interior, mas agora não estava tão certo. Decidi explorar uma área da fazenda que eu nunca havia visitado com cuidado, uma pequena floresta densa na parte de trás da propriedade. Ela sempre me pareceu sinistra, mesmo quando criança, e minha família evitava falar sobre o que havia ali. Peguei uma faca e uma lanterna, mais por precaução do que por necessidade, e segui em direção à mata. Conforme me aprofundava na floresta, a luz do sol foi ficando mais fraca, bloqueada pelas copas das árvores antigas. O ar era pesado, quase sufocante, e o som do vento parecia mais distante. Depois de caminhar por uns 40 minutos, cheguei a uma clareira. No centro dela havia algo que eu nunca tinha visto antes. Uma construção antiga, parcialmente enterrada pela vegetação. Parecia um pequeno mausoléu ou algo do tipo. A estrutura estava coberta de musgo e as portas de ferro estavam enferrujadas, mas ainda intactas. Eu sabia que deveria voltar, que não havia nada de bom naquele lugar, mas algo me forçou a continuar. Abri as portas com dificuldade e o cheiro de terra úmida e mofo invadiu minhas narinas. Dentro, encontrei um pequeno altar de pedra. Havia símbolos estranhos gravados nas paredes, símbolos que eu não conseguia identificar. No centro do altar, uma vela derretida e, ao lado dela, uma pequena caixa de madeira coberta de pó. Quando abri a caixa, encontrei um velho diário, com páginas já amareladas pelo tempo. O diário parecia pertencer a um homem que viveu na fazenda no século XIX. As primeiras páginas falavam sobre a vida comum no campo, mas as últimas eram diferentes. O autor mencionava algo sobre vozes que vinham da floresta e sobre entidades que vagavam à noite. Ele falava sobre rituais antigos e sobre uma maldição que havia sido colocada sobre aquelas terras. Ao ler aquelas palavras, tudo começou a fazer sentido. A árvore caída, as pegadas de lama, os sons estranhos durante a noite. Tudo estava conectado a algo muito mais antigo, algo que havia sido invocado ou despertado por aquele homem há mais de 100 anos. Ao fechar o diário, senti como se uma sombra tivesse passado por mim, quase como se eu não estivesse mais sozinho naquela clareira. Minha respiração estava pesada e por um instante o ar pareceu mais frio. O medo começou a tomar conta de mim. Com um impulso desesperado, fechei a caixa, empurrei as portas enferrujadas do mausoléu e me apressei a voltar pela trilha até a fazenda, mas algo parecia me seguir. Assim que cheguei à casa, percebi que as pegadas de lama agora estavam por toda parte. Elas se espalhavam pela sala, pela cozinha, até o quarto dos fundos, mas algo mais havia mudado. Um silêncio absoluto tomava conta da casa, como se o tempo tivesse parado. Corri para o meu quarto e tranquei a porta, mas sabia que não adiantaria muito. Eu sentia uma presença lá fora, aguardando. Foi então que ouvi uma batida na porta do quarto. Lenta, firme, como um aviso. Com o coração disparado, percebi que não poderia continuar ali. Agarrei apenas o que conseguia carregar e saí às pressas, sem olhar para trás,
tomando o caminho até o portão da fazenda. Quando finalmente cheguei à estrada, virei uma última vez para ver a casa. E lá, na janela do quarto dos fundos, vi uma figura sombria, imóvel, me observando com olhos que pareciam brilhar na penumbra. Nunca mais voltei à fazenda dos Pinheiros. O lugar foi deixado para trás, assim como o diário e o segredo que ele guardava. Mas, até hoje, tenho sonhos com aquela figura na janela. E em noites silenciosas, consigo ouvir em algum lugar distante o som suave e rítmico das batidas, como se estivesse me chamando de volta. Eu sou o tipo de pessoa que sempre se sentiu confortável no escuro. Desde criança, nunca tive medo de dormir sozinho ou de caminhar à noite, mesmo nos lugares mais solitários. Talvez tenha sido por causa do meu pai, que sempre me dizia: o medo só existe na sua cabeça. Eu cresci acreditando nisso até aquela noite. Eu estava voltando de uma viagem de trabalho, dirigindo por uma estrada secundária no interior, quando notei um letreiro luminoso piscando à distância. Era um pequeno restaurante à beira da estrada, com um hotel anexo. Eu estava cansado demais para seguir até a cidade mais próxima e decidi parar por ali, na esperança de descansar um pouco antes de seguir viagem no dia seguinte. Entrei no restaurante. A porta rangeu de maneira tão estranha que por um momento pensei que poderia estar prestes a desabar. O lugar tinha uma iluminação fraca, um cheiro de comida velha e uma música suave tocando ao fundo, mas tudo parecia pacato. Eu estava quase sozinho, exceto por um casal que estava sentado em uma mesa no canto, que parecia mais preocupado com suas próprias conversas do que com a minha presença. O atendente, um homem de cabelos grisalhos, parecia velho e cansado, mas foi educado o suficiente para me oferecer um lugar. Quarto 12, disse ele, enquanto me entregava a chave, sem nem ao menos olhar para mim. Por um momento fiquei curioso. 12. Não me lembro de já ter ficado em um quarto de hotel com esse número, mas não dei importância. Apenas segui. O quarto era simples, com uma cama de dossel, um móvel antigo e uma janela que dava para a estrada. As paredes tinham uma tonalidade amarelada e o tapete, sujo e gasto, era daquelas cores que pareciam ter sido mais vivas em outro tempo. O cheiro de mofo era sutil, mas estava ali. Nada de muito diferente, mas suficiente para me deixar desconfortável. Depois de tomar um banho quente e jantar uma refeição rápida, comecei a sentir a exaustão me invadir. Mas antes de deitar, algo me fez olhar pela janela. O carro que eu havia estacionado estava ali, quieto, iluminado apenas pelos faróis fracos que ainda piscavam. Não havia mais ninguém no estacionamento. E aí, de repente, algo chamou minha atenção. Na beira da estrada, sob a luz amarelada dos postes, havia uma figura. Era uma mulher, com um vestido de linho claro, parado de costas para mim, com os cabelos longos balançando suavemente ao vento. Algo estava estranho, mas eu não sabia o quê. Fiquei observando por alguns segundos, até que ela começou a andar em direção ao hotel. Seus passos eram lentos e quase imperceptíveis. Sem saber o que fazer, resolvi voltar à cama e tentar descansar. Mas a cada segundo que passava, o desconforto crescia. Me vi incapaz de relaxar. Olhei para o relógio. Já eram 2h30 da manhã. Foi quando escutei um som suave vindo do corredor, como se alguém estivesse andando na direção do meu quarto. Fiquei imóvel, ouvindo atentamente. O som foi ficando mais alto, mais próximo. Mas não havia ninguém lá fora, ou pelo menos era isso que eu achava. O silêncio voltou. Eu estava começando a me convencer de que tudo não passava de um pesadelo. Mas então, de repente, alguém bateu a porta. 3 batidas, rápidas, deliberadas. Eu congelei. A voz que veio do outro lado da porta não era a do atendente, nem a do casal.
Era uma voz suave, quase como um sussurro, mas com uma sensação de urgência. "Deixe-me entrar", dizia a mulher. "Preciso contar-lhe algo." Sem saber o que fazer, sem coragem para abrir, gritei: "Quem é você?" O silêncio foi absoluto. Eu não escutei mais nada, nenhum resquício de som. Fiquei parado, o coração batendo descompassado, até que finalmente adormeci. Mas meu sono foi agitado. Sonhei com a mulher na beira da estrada, com os olhos sem vida, me olhando fixamente. Acordei no dia seguinte, com a sensação de que nada tinha acontecido, mas ao mesmo tempo tudo tinha acontecido. Levantei, tomei um café rápido e, enquanto me dirigia à recepção para pagar, reparei que o atendente, que parecia estar sempre ali, não estava mais no mesmo lugar. Em seu lugar, um homem mais novo estava organizando papéis e nem percebeu minha chegada. Decidi perguntar sobre a mulher. Ele me olhou com um sorriso desconfortável e disse: "Ah, você se referia à mulher da estrada, não? Ela sempre aparece por aqui. Está com a gente desde o começo. Mas você não deve se preocupar com isso." Aquelas palavras ficaram na minha cabeça enquanto eu dirigia de volta à estrada. Não importava o quanto eu tentasse convencer a mim mesmo de que era apenas uma coincidência. A verdade é que algo naquelas palavras me fez sentir como se tivesse sido parte de algo muito mais antigo, algo que eu nunca deveria ter encontrado. E assim, minha jornada seguiu. Mas a mulher da estrada, com seus olhos vazios e seu pedido desesperado, permaneceu comigo. Uma presença invisível que, de alguma forma, me faria sempre lembrar daquela noite, em que talvez tivesse cruzado algo que não era para ser entendido. Olá, me chamo Célio. Sou caminhoneiro há 14 anos. Já percorri tantas estradas desse país que perdi a conta. Mas tem uma viagem que nunca mais vai sair da minha cabeça. Foi no inverno de 2015, quando estava indo de São Paulo para o sul, com uma carga pesada de mercadoria. A noite caiu rápido e, como sempre, eu segui pela BR-116, uma das estradas mais longas e solitárias que já percorri. A chuva começava a apertar e o frio cortante não ajudava em nada. O céu estava fechado e as luzes dos faróis se misturavam com a neblina. Eu estava no meio do nada, com a estrada vazia à minha frente, quando algo inesperado aconteceu. Perto de um vilarejo que eu não conhecia, vi uma figura na beira da estrada. Uma mulher bem vestida, mas com o olhar perdido. Era uma daquelas situações que eu sempre evitava: pegar carona. Sabia que no meu trabalho isso poderia ser um risco, mas algo nela parecia diferente. Ela parecia cansada e o jeito que me olhou me fez parar. A verdade é que eu senti que ela precisava de ajuda. Quando ela entrou no caminhão, algo me dizia que aquela carona seria diferente de todas as outras que eu já havia dado. A mulher tinha um ar misterioso, como se estivesse carregando algo dentro de si que eu não conseguia compreender. Ela não estava com pressa, parecia flutuar no tempo, como se estivesse em algum outro lugar, esperando por algo. Eu, por outro lado, só queria continuar minha viagem, mas algo na sua presença me desconcertava de um jeito que eu não sabia explicar. Ela se acomodou no banco ao meu lado, sem pressa de falar, apenas olhando pela janela, enquanto eu dirigia pela estrada vazia. O som da chuva batendo no vidro, o farol cortando a escuridão e o ronco do motor eram os únicos sons que preenchiam o ambiente. Eu comecei a tentar puxar assunto para quebrar o silêncio. Perguntei de onde ela vinha, para onde estava indo, mas suas respostas eram curtas e vagas, sempre voltando ao mesmo ponto. Eu só preciso encontrar o lugar onde morri. Naquela altura, minha curiosidade já estava dominada pelo desconforto. Eu sentia uma tensão crescente no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que não conseguia controlar. Por mais que eu tentasse agir normalmente,
Algo em seu olhar me dizia que ela não estava completamente ali. Sua presença parecia distorcida, como se estivesse em algum lugar entre o mundo dos vivos e o dos mortos, como se algo a impedisse de ir embora. Ela olhou para mim com um semblante sério e disse, com um suspiro profundo: "Foi aqui, nesta estrada, onde eu perdi tudo." Seus olhos estavam cheios de dor, e ela me contou sobre o acidente. Eu já havia ouvido falar desse tipo de história antes, mas nunca com tantos detalhes. Ela falava do acidente como se ainda o vivesse em sua memória, como se pudesse sentir a dor, o impacto, o desespero daquelas últimas palavras que ela trocou com o marido antes de tudo acabar. A curva. Ela continuou com a voz trêmula, apontando para a frente da estrada. Eu sei onde está. Eu passei por ela, antes de tudo acontecer, e é nesse lugar onde eu preciso estar. Só assim posso ir em paz. Naquele momento, o clima na cabine do caminhão mudou. Eu sabia que algo não estava certo, e a sensação de que não deveria estar ali me atingiu com força. A estrada parecia mais escura, o som da chuva mais abafado. Eu olhei para ela e vi que seus olhos estavam fixos na escuridão à frente. Não havia mais aquele ar de calma, mas uma angústia visível em seu rosto. A mulher começou a se inclinar para a frente, como se estivesse tentando ver algo na escuridão. Eu comecei a sentir uma pressão crescente no peito, como se a estrada, a chuva, o caminhão estivessem se tornando irreais. Olhei para ela e perguntei: "Você está bem? O que está acontecendo?" Ela não respondeu. Ao invés disso, ela apenas continuou olhando fixamente para a estrada. O tempo parecia desacelerar. A cada curva que passávamos, eu sentia que algo estava prestes a nos alcançar. Eu não sabia o que fazer. Queria parar, queria sair dali, mas algo me impedia. E então, quando passamos pela curva, algo aconteceu. Não foi um grito, não foi um som claro. Foi uma sensação. Como se uma presença se erguesse da estrada, como se o próprio asfalto tivesse se tornado um reflexo do sofrimento de alguém que ali estava. O ar se tornou pesado, quase irrespirável, e eu senti um calafrio intenso percorrendo minha espinha. Foi então que ela falou, em um tom quase imperceptível: "É aqui. Eu estou em paz." E com essas palavras, ela desapareceu. Não foi uma explosão de luz ou um grito sobrenatural, mas uma transição lenta. Eu vi seus olhos se fechando lentamente, como se estivesse indo embora de forma suave. Sua presença desapareceu, mas o peso, a sensação de que algo muito forte havia acontecido, ficou na cabine por alguns segundos que pareceram horas. Naquele instante, eu parei o caminhão no acostamento. Estava paralisado, tentando entender o que acabara de acontecer. A chuva continuava batendo na lataria, mas o silêncio dentro do caminhão era absoluto. A estrada à minha frente parecia a mesma, mas tudo tinha mudado. Olhei para o banco ao meu lado. Não havia mais ninguém ali. Eu não conseguia entender como alguém poderia desaparecer daquela forma, como se nunca tivesse existido. A verdade é que, enquanto a história da mulher parecia de algum modo se encaixar naquelas palavras que ela disse, o que me aterrorizou não foi só a experiência em si, mas o que ficou depois. A sensação de que ela realmente encontrou aquilo que precisava, o local onde morreu, e partiu para algum outro lugar. Ela buscava paz, e eu senti que, ao encontrar aquele ponto, ela finalmente havia encontrado o descanso. Por mais que eu tentasse seguir em frente, a memória daquela noite se agarrava a mim como uma sombra. Quando voltei para o trabalho, sempre que passava por aquela curva, uma parte de mim ainda esperava ver alguém ali, esperando por ajuda, ou talvez já em paz.